Quem é Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? Você conhece Jesus ou apenas ouviu falar a respeito dele? Eu quero recomendar a você a ler o Evangelho de João. Leia todo o Evangelho de João e do Evangelho de João você vai descobrir quem é Jesus Cristo. Compreender quem é Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, e é fundamental essa compreensão para que você venha a ser salvo por Cristo Jesus, o Senhor. Se alguém lhe perguntasse agora, como eu perguntei, quem é Jesus? O que você responderia? Quando a gente faz essa pergunta pessoalmente para pessoas, a maioria delas dizem que Jesus é tudo. Dizem que Jesus é Pai, que Jesus é bondoso, que Jesus é a sua vitória. Mas se você olhar com um olhar um pouco mais acurado para o Evangelho de João, você vai descobrir verdades a respeito de Jesus. Quem Jesus é. Então eu quero convidar você para que leia o Evangelho de João. Leia inicialmente o capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Evangelho de João, ele é especial, porque ele começa diferente dos demais evangelhos. Os outros evangelhos, eles narram o nascimento de Jesus, mas João, ele apresenta a identidade de Jesus. Por isso é um evangelho diferenciado, o Evangelho de João. Então, antes de falar sobre Jesus, João explica quem é Jesus. Daí a importância de você ler o Evangelho de João. Olha só que especial. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus já existia antes da criação. Ele não foi criado. Jesus não foi criado. Ele existiu com Deus e como Deus. Ele é o próprio Deus. Então, o que a expressão no princípio nos leva a lembrar? Nos traz à memória o quê? A expressão no princípio. O que esse texto ensina sobre a existência de Jesus Cristo? Se fôssemos fazer aqui uma aplicação prática, eu diria agora para você: Jesus não é apenas um grande líder religioso. Jesus não é apenas um grande profeta. Ele é eterno e divino. Jesus é o Criador. João capítulo 1, versículo 13, está muito claro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez existiria. Ou seja, tudo que existe foi criado por meio de Cristo. A criação revela o seu poder e a sua autoridade. Como aplicação prática, nós podemos dizer que se Jesus Cristo criou todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as vidas, sobre toda a existência, sobre a face da terra. Então, quando a gente olha para um texto como esse, a pergunta é inevitável. O que esses versículos ensinam sobre a participação de Jesus na criação? Como isso afeta a matéria, como vemos Jesus Cristo? Ora, Jesus, ele tem autoridade sobre tudo. Jesus, ele é a autoridade máxima a esse respeito. Por quê? Porque Jesus é a fonte da vida e da luz. Como está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A verdadeira vida está em Cristo. Sua luz vence as trevas. Agora, que tipo de vida Jesus oferece? Quais são algumas trevas que vemos no mundo de hoje? E nós vemos muitas trevas. E nós temos muitos caminhos tortuosos. E apresentamos Jesus como sendo a luz da vida, a luz do mundo. Ou seja, muitas pessoas preocupadas, sentindo falta de muitos recursos sobre a face dessa terra, muitas pessoas buscando prazeres momentâneos, muitas pessoas buscando
os seus próprios caprichos, muitas pessoas procurando o sentido da vida no dinheiro, na saúde do corpo físico, na sanidade mental, muitas pessoas buscando o sentido da vida em sucessos passageiros, quando na realidade o verdadeiro sentido da vida está na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a fonte da luz que ilumina a todas as pessoas. Então, Jesus veio a este mundo, como está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 até o 14. Você vai encontrar isso. E o verbo é palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o texto sagrado. Então, Deus veio ao encontro da humanidade. O próprio Deus, na pessoa bendita de Cristo, veio ao encontro de toda a humanidade. Jesus experimentou a vida humana, como eu experimento, como você experimenta, como nós experimentamos. Jesus experimentou esta vida da maneira mais hostil que você possa imaginar, no quesito perseguição, no quesito rejeição, no quesito abandono, no quesito humilhação, no quesito sofrimento. Jesus experimentou a vida humana. É por isso, meu amado rádio ouvinte, que Jesus entende o meu sofrimento. Jesus entende o teu sofrimento. Jesus entende o nosso sofrimento ao ponto de nos socorrer, porque Ele se tornou homem. Ele encarnou-se em um ser humano para que pudesse ter contato com a humanidade. Ele revelou o amor e a graça de Deus à humanidade. Cristo Jesus, o Senhor, Ele fez tudo isso por mim, por você, por nós. Então, por que é importante que eu e você entendamos que Jesus se tornou um ser humano? Então, nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos para que nós possamos entender o objetivo de Cristo se tornando homem. O que isto revela sobre o amor de Deus para mim e para você? Então, como a aplicação prática, aqui eu diria que Deus não permaneceu distante, Ele veio nos buscar enquanto Cristo Jesus, enquanto Filho enviado para resgatar a humanidade. E aí, meu amado rádio ouvinte, Jesus também, ele nos fornece algo que ninguém pode nos dar. Jesus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Isso aqui é extraordinário. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A salvação é recebida pela fé. Tornamos-nos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Olha, você se torna filho de Deus não é quando você se torna membro de uma igreja evangélica ou da igreja católica, ou de qualquer agremiação religiosa. Você se torna filho de Deus não é quando um pastor ou um líder religioso ora na sua cabeça. Não, você se torna filho de Deus pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque é Cristo quem salva, Ele é o Salvador. Então, você tem que procurar saber, procurar estudar o que significa receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Você precisa entender qual é a promessa feita por Jesus para cada servo seu, para cada seguidor seu. Então, eu diria aqui como aplicação prática que a maior necessidade do ser humano não é apenas melhorar de vida, mas se reconciliar com Deus. Tendo em vista que o pecado nos afastou de Deus, nos separou de Deus. E agora Jesus vem como aquele que vai nos reconciliar com Deus. Então, só nessa nossa fala aqui, olha só quantas coisas eu já falei aqui para você sobre Jesus com base no Evangelho de João. Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Criador. Ele veio ao mundo como homem e ele oferece salvação e adoção como filhos de Deus.
Olha que coisas espetaculares. 5 coisas importantíssimas aqui no Evangelho de João, só nessa nossa falazinha aqui de poucos minutos. Jesus é eterno, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Criador, Jesus veio ao mundo como homem e Jesus oferece-nos salvação e adoção como filhos de Deus. Que coisa extraordinária. E eu quero desafiar você para essa semana. Essa semana toda nós vamos estar trabalhando aqui sobre a pessoa bendita de Jesus. Eu quero desafiar você a ler todo o capítulo 1 do Evangelho de João. Não é a primeira carta de João, é o Evangelho de João. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Então leia o Evangelho de João, leia o primeiro capítulo. Tá bom? E você pode trabalhar a questão de memorizar versículo. Comece memorizando o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, bote isso na sua cabeça, né? Internalize isso e você vai, sem sombras de dúvidas, melhorar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto adolescente, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto. Eu quero fazer esse desafio para você. Tá bom? E quero orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Deus por sua vida. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender a tua maravilhosa palavra. Ajuda todas essas pessoas que nos ouvem na manhã desse dia a compreenderem a tua gloriosa palavra, para que, compreendendo-a, possam colocar nos seus corações e colocá-la em prática. E que o Espírito Santo esteja ajudando, iluminando essas pessoas a compreenderem a tua palavra. É a nossa oração e súplica, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus Cristo.